how you doing? Fica com a gente porque esse vídeo vai ser Legend, wait for it, Gary! Fala galera, bem-vindos ao canal do Josh, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar de duas das séries mais queridas da história e para fazer esse vídeo comigo eu convidei a Jéssica, que é a maior expert que eu conheço em Friends and How I Met Your Mother. Tudo bom com você, maninha? Tudo bem, tudo ótimo. Fala aí pra galera do canal, quantas vezes você já assistiu as duas séries? Não sei mais dizer, eu já comecei a assistir e terminei tantas vezes que eu perdi as contas. Mais de 20 vezes as duas séries. E você tem alguma preferência por uma ou por outra? Não, eu amo as duas igualmente. Então só pra deixar claro, gente, esse vídeo não é pra escolher qual é melhor. Nós vamos comparar pontos de uma e de outra e você aí é quem diz qual que é a sua preferência. Are you ready? Vamos começar? Vamos. Vamos lá! Primeira categoria de hoje, Jéssica, personagens. E a nossa primeira dupla é, claro, Ted Mosby e Ross Geller. Vamos lá, Jéssica. Então, são dois personagens que são como se fossem os mocinhos da série, né? São os principais, digamos assim, apesar de ser em volta de todos os personagens da série. O Ross e o Ted, eles são personagens que eles trazem aquele lado cultural pro grupo. São mais estudiosos, mais cientistas, eles têm uma carreira parecida, né? Sim. Os dois começam, um como paleontólogo, outro como arquiteto, depois acabam evoluindo na carreira e virando professores de faculdade, os dois, né? Oh my God, Professor. Hey, I'm the teacher! O Ross, ele é um personagem muito mais cético, muito mais preto no branco, muito mais, assim, exato, né? E o Ted tem aquela característica mais sonhador, mais eu quero encontrar a the one, né? A escolhida da minha vida. É verdade, e o Ted fez chover, né? Foi uma coincidência. Foi só uma coincidência. O Ross, falando mais um pouquinho, ele tem uma característica de ser um pouco possessivo, ciumento, Sim. porque ele já inicia a história dele com um trauma grande, que ele é deixado pela esposa que se assume lésbica, né? Sim, e o Ted, na verdade, a gente tem o background dele já muito mais leve, né? Sim. Ele não tem... As coisas piores que aconteceram com o Ted foram depois, na verdade, Isso, né? isso, ao Que a longo gente da série. acompanha. Mas é isso aí, então. Esse foi o nosso primeiro embate. Ted Mosby e Ross Geller. Nossa próxima dupla é de peso, Jéssica. Estamos falando de Joey Tribbiani e Barney Stinson. Vamos lá? Vamos. Mas antes... Excuse me? Scott, Nate. Thank you. Não dá pra falar do Barney sem tomar um Scott. Existe muita comparação do Barney e do Joey por serem personagens que trazem o lado de galanteador, de cantada, mas ao meu ver não tem nem comparação. O Barney é um sociopata, ele usa fantasias, ele tem o playbook, então ele tem problemas mesmo psicológicos e ele leva ao extremo essas mentiras pra chegar nas mulheres. True story. O Joey, ele é um Don Juan, conquistador. Ele fica com as mulheres, mas ele desenvolve relações mais profundas. Ele fica semanas, meses, ele é meio malandro, mas não se compara ao Barney. How you doing? Você acha que a gente teria aqui uma disputa de um Dom Juan contra um Casanova, talvez? Não, eu acho que o Barney nem chega a ser um Casanova, eu acho que ele é realmente insano. Mas ele desenvolve muito o personagem ao longo da série, né? Sim. Ele vai... Acho que é um dos que mais desenvolve, Sim, né? sim, ele E muda evolui. muito depois, porque ele chega ao ponto de se apaixonar, de ser verdadeiro com uma mulher. E o Joey, desde o início, ele tem alguns casos, enfim, ele também tem alguns relacionamentos que ele se apaixona, até pela Rachel. E também tem todo o background do Barney, como você já me disse. A mãe dele mentia muito pra ele. Muito, Então sim. essa mentira patológica tem um pressuposto, tem da onde ela surgiu, né? Sim, sim, psicólogo, né? Então, Graduado em Harvard. graduado em Massachusetts, Harvard, Ohio. sorry. O Joey, ele mostra essa camada mais superficial de ser pegador, mas se você for buscar todos os conselhos que realmente valeram de um momento importante e decisivo na vida dos outros amigos do Friends, foi o Joey quem deu. Então ele tem um lado profundo, ele é muito verdadeiro na amizade. O Joey tem uma ingenuidade, né? Tem. Que é muito bonita do personagem e é o que mostra essa... Que é ao contrário do Barney. O Barney é totalmente Ele não o é oposto. ingênuo, Ele não tem né? ingenuidade. E você? Quem que você prefere? O Joey ou o Barney? Vamos pra próxima dupla? Cheers! E agora a nossa próxima dupla são duas mulheres fortes, independentes e muito decididas. Robin Scherbatsky, vulgo Robin Sparkles, e Rachel Green. Bom, pra falar da Robin, agora eu quero o meu whisky. Justo. A Robin fala que ela gosta de um whisky
tão velho que pode pedir o seu próprio whisky. As duas, como você disse, são personagens fortes. Tanto a Robin quanto a Rachel cresceram num ambiente rico, né, de família rica. A Rachel de outra geração, um pouco mais anterior, né? Então, assim, ela foi muito mimada, muito criada pra ser a esposa perfeita e não ter sua independência. Ela abandona o casamento, ela não quer isso, ela foge da cerimônia e vai atrás de um emprego, cria a sua carreira do nada. A Robin sempre foca na carreira, ela sempre coloca a carreira em primeiro lugar. Ela deixa desde o início bem claro pro Ted que ela não quer nada sério, ela quer focar na carreira, ela não quer casar, talvez nunca queira ter filhos. Ela foi criada até certa idade como menino, né? Sim, até os 16 anos o pai dela criou ela como um menino. São cenas hilárias, sim, inclusive. Talvez isso traga também um pouco do que ela é depois de adulta, de ter dificuldade nos relacionamentos, de não conseguir se entregar totalmente com algo sério e se cobrar tanto em relação à carreira. E é um pouco, um perfil um pouco diferente, mas eu acho as duas fantásticas. E aí, gente, Robin Scherbatsky ou Rachel Green? Com quem que você se identifica mais? Hang in there. You hang in there. Nobody asked you, Patrice! Vamos falar de casais agora. E nessas duas séries incríveis, temos dois casais incríveis. Estamos falando de Chandler e Monica, Lily Pad e Marshmallow. E aí, Jéssica, vamos lá, traça um perfil desses casais pra mim. É um pouco diferente a construção do relacionamento, né? A Monica e o Chandler, eles começam a série como amigos. Então você vê desde o início do relacionamento como chegou a construção até eles virarem um casal. O Marshall e a Lily, você já começa a série com ele pedindo ela em casamento, né? Então eles já estão juntos há anos, você já vê eles como um casal, assim, você já aceita no seu coração que eles são meant to be, né? Sim. Mas talvez essa questão da Lily e do Marshall, até a questão que eles estavam juntos desde os 18 anos, lá no começo da faculdade, criou uma incerteza nela, que chega até o momento que ela termina com o Marshall. Sim. Tem aquela cena tristíssima, Meu né? Deus. Final da primeira Final da primeira temporada, triste Sim, demais. tristíssimo. E você vê que não tem isso com o Chandler e com a Monica, porque eles construíram uma relação muito forte desde a amizade que eles já tinham, né? Uhum. E assim, só melhora, só evolui. Os dois desenvolvem muito o personagem um do outro. Eu acho que história de casal em si, eu prefiro da Monica e do Chandler. Sim, sim. É mais legal essa construção e essa evolução deles também. Eu amo a Lily Pad e o Marshmallow, mas realmente a Monica e o Chandler tem uma força maior, é mais espirituoso, assim, a relação deles. E a cena, o casamento em si, eu gosto mais do casamento da Monica e do Sim, Chandler sim. do que da Lily e do Marshall. Tirando a cena do Marshall raspando a própria cabeça, que pra mim é uma das melhores cenas da série. E aí, gente, qual que é o seu casal favorito? Lily Pad e Marshmallow ou Mumbler. Mumbler? E aí, tipo aí. Pra fechar, então, os nossos personagens incríveis, vamos falar talvez sobre a mais incrível. Eu acho que a mais incrível, se você contar as duas séries ainda, eu amo muito Phoebe Buffay. Phoebe Buffay. Vamos lá, Jéssica. A Phoebe é um personagem que ela tem um background pesadíssimo. A mãe dela se matou quando ela era criança, o padrasto foi preso, ela viveu nas ruas, cresceu, roubava pessoas. E assim, ela se desenvolveu em ser a pessoa mais bondosa, mais adorável. E assim, é muito amiga de todos do núcleo. Tem uma teoria, não sei se você conhece, que a Phoebe, na verdade, nunca saiu das ruas, ela tá do lado de fora do Central Park assistindo as vivências dos outros Friends, imaginando que ela é amiga Ai, dele. meu Deus, eu preciso dar um abraço nela. Ai, meu Deus! Princess Consuela Banana Hammock. Mas a Phoebe, assim, eu adoro a esquisitice dela, assim, né? As coisas que ela solta. Ela é excêntrica, né? Ela é Ela diferente. tem também a questão da ingenuidade Tem. que você falou, por isso que ela e o Joey são muito amigos também, Eles são né? incríveis. As músicas, nossa, é sensacional. A parte Eu adoro musical da sim. Phoebe é sensacional. Sim. Gente, a Phoebe é única, é peculiar, e aí ela é usada muitas vezes como diferencial em quem compara essas séries, pra dizer assim, ela é um personagem que não tem igual. No How I Met Your Mother falta um personagem. Lá em How I Met Your Mother, cada um faz um pouquinho o papel da Phoebe. Exatamente, aham. Mas How I Met Your Mother não fica pra trás não em questão de personagem peculiar e único, porque nós temos um personagem que por 8 temporadas nos é apresentado como alguém invisível, que aguça o plot dessa série, que é a Mom, que aparece na 9ª temporada e nós somos completamente apaixonados Sim. por ela. Tracy McConnell. Quando eu assisti How I Met Your Mother ainda tava passando, né? Então você fica criando aquela expectativa 8 temporadas e fala, meu Deus, essa mulher não vai corresponder à minha Não, expectativa. não tem como. E ela superou as minhas expectativas. Eles conseguiram trazer um personagem
que teve muita química com o Ted Mosby, Muita que química. ele se integrou muito bem ao grupo. Todas as características que eles foram falando ao longo da série fecham no final, né, com a Mom. E eu amo ela, assim, o background dela, o episódio da história da Mom, que é Como a Sua Mãe Me Conheceu. Nossa, pra é um mim dos é o melhores. um dos mais pesados da série, eu sempre choro cada vez que eu vejo. Ela contando do namorado que morreu, Meu Deus. ela tocando Lavigne Rose na sacada. Vamos falar agora do que tornou essas séries tão grandes, além desses atributos que a gente já falou. O roteiro. Temos 2 roteiros aí premiadíssimos, incríveis, mas vamos dar uma comparada aí em alguns aspectos deles e dar uma dissecada nisso aí, Jéssica. O Friends, ele traz um roteiro mais cômico, um pouco mais focado na leveza da série. Tem alguns momentos mais sérios, o momento da adoção do filho do Chandler e da Mônica, alguns outros momentos mais sérios, mas nunca aprofunda tanto. Ela é uma série mais leve, ela não dá tanta importância à temporal, né, sequência. Tem alguns problemas, né, com isso. Então, assim, mas se você assistir um episódio aleatório, ele do início ao fim você entende. Se tiver algum episódio que depende do outro, ele vai dizer que é parte 1 ou parte 2, pra você fechar aquele... Se localizar. Mas ele tem, né, um arco ali, né, a se cumprir em cada episódio. 1, 2, 3. O How I Met Your Mother, por outro lado, já traz uma sequência de fatos. Sim. E se você for pensar, faz sentido, porque é o Ted contando a história pros filhos. E eu acho isso genial, porque em alguns momentos... algo que não faz sentido, ele fala, gente, faz 20 anos que isso aconteceu, eu não próprio lembro. narrador, né? Então ele Incrível. traz essa questão de que toda a série é o ponto de vista do Ted. Aí a gente pensa, nossa, mas isso que tá acontecendo é absurdo, mas é a visão de um pai contando pros filhos. 20 anos Então depois, tem coisas que ele vai depois. pular, tem coisas que ele vai esconder porque ele não quer falar, tem coisas que ele vai tentar induzir os filhos a pensarem. E é genial também quando ele fala, ele comenta alguma coisa e fala, não, isso aí é depois. E aí vai te mostrar, tipo, 3 temporadas depois. Isso dá um spoilerzinho, a gente... Interesting. Everyone has annoying habits but me. Vamos reservar esse tempinho agora pra falar sobre as comparações, Jéssica. Que eles dizem muito que How I Met Your Mother copiou Friends na cara dura e o background dos personagens e alguns episódios. O que você tem a me dizer sobre isso? Eu acho que é difícil você ter 2 sitcoms e não ter aspectos parecidos. Claro. Friends foi um dos pioneiros na área, né? Tem muita gente que fala que tem coisa do Friends que é copiada do Seinfeld. É verdade, teve E essa crítica. Seinfeld, sim, né? Eu acho que foi um dos primeiros mesmo. E sim, tem coisas muito parecidas. Tem coisas que é escancarado, falando, nossa, pegaram do Friends e deram só uma maquiada. Sim. Tipo, pode copiar, mas não faz igual, Mas não sabe? faz igual, E ficou. Tem coisas que você vê que não tem nada a ver, talvez o mesmo tópico, mas a história é completamente diferente. E tem até umas tiradinhas que são pra provocar mesmo, né? Que nem eles vão num coffee house e falam, não é tão legal que nem ficar Não é no tão bar. legal. Olha só, ao invés de você ter apenas 10 temporadas de uma ou 9 da outra, você pode ter 19 pra você assistir. Vamos falar de polêmica agora? Polêmica aqui no canal do Josh, gente. Aquele momento que você, fã de um, ou fã da outra, ou fã das duas, estava esperando. Vamos falar do final. Começando por Friends, que eu acho que é mais de leve. Eu vou trazer, né, a frase polêmica que todo mundo me olha e fala... Eu não gosto do final dos 2 personagens principais do Friends, Ross e Rachel. Pam, pam, pam. E eu amo o final do How I Met Your Mother. E aí, gente? Vamos lá, explicações. Friends, eu acho que ao longo da série toda, a Rachel tem que abrir mão de muita coisa pelo Ross. O meu feminismozinho, Dá aquela... coisazinha, mas a gente pensa, tudo bem, começa nos anos 90, outra geração, outra cabeça. Mas eu acho que o final, claro, eu gosto, em geral eu gosto, eu assisto tudo mais. Mas É eu acho que o emocionante, né, final, no qual, assim, ela lutou tanto pela carreira dela, a série inteira, ela consegue um emprego em Paris, que vai ser o auge da carreira dela. E ela abre mão disso pra ficar com o Ross. Seria perfeito o Ross ter feito uma atitude como a do Marshall, que vai pra Itália e fica com a Lily um ano pra ela verdade. ver a carreira dela e eles voltam. Realmente. Mas em modo geral, dos outros personagens, você gostou do Eu desfecho? amo. O final da Mônica, É emocionante, com o James, emocionante. A Phoebe que fica com o Mike. O Joey fica sem ninguém, mas assim, é porque eles deixaram aberto pra aquele spin-off bem mal sucedido que teve do Joey. Mas no geral eu gosto muito, Legal. E agora vamos falar, gente, do... Talvez junto com Game of Thrones e Lost,
um final mais polêmico e comentado, que derrubou metade do fandom de How I Met Your Mother. Originalmente, How I Met Your Mother teria 8 temporadas. Como tava muito sucesso no final ali, tava rendendo muito dinheiro pra emissora, eles estenderam pra mais uma. Então, realmente, eles passaram aquela temporada inteira, 22 episódios, focando em um final de semana, e aí no último eles passaram 20 anos, assim, em 20 minutos. Foi pesado isso? Então, realmente, você fica falando, tá, mas e o tempo que a Robin ficou sozinha? E queria saber mais, eu queria ver mais do Ted com a Mom, eu queria ter visto essa vida. Se você pensar que é o Ted querendo influenciar as crianças, que ele quer ficar com a Robin, e que essa parte toda que passou rápido, as crianças já sabem. Here's the kicker, esse é o ponto. Então, ele não vai parar e ficar contando essa parte. As crianças estavam lá, Eles elas já já viram, sabem. eles já sabem. Então, faz sentido. Segundo, foi o tempo inteiro sobre o Ted e a Robin. O primeiro episódio, que nem eu te falei, né, quando eu mostrei pro Josh assistir. Assiste o primeiro episódio, o piloto do How I Met Your Mother, e assiste o último. Faz todo sentido. Fecha o ciclo. Ele tinha que ficar com a Robin. Ele fala desde o começo, eu tava procurando por ela e não sabia quanto ia acontecer, e quando eu menos esperei, lá estava ela. E essa foi a história de como eu conheci a Robin. E se você parar pra pensar, já tinha acontecido tudo. Sim. Então já tinha, logicamente, eles já sabiam da Mom, já sabiam de toda a história. Então, em questão de coerência com a série, gente, faz todo o sentido. Dá essa coisinha no coração, porque a gente se apaixona pela Tracy, queria ver mais daquele casal, queria ver mais do Barney e da Robin, que é uma outra revolta de todo mundo, né? Sim. Eles terem durado somente 3 anos, mas também faz todo sentido, gente. Esses dois aí não sabem brincar de casar, não. Assim, eles viveram muito na fase de lua de mel, né, no honeymoon. Quando eles estavam na primeira vez que eles tiveram um relacionamento... Eles tiveram paixão, né? Eles tiveram aquela paixão avassaladora e terminaram justamente porque os dois são cabeça dura, né? E aí na segunda vez que eles se relacionam, eles já vão pro noivado, assim, é uma coisa muito, né? Então quando passa aquela fase de paixão avassaladora de lua de mel, eles percebem que não era aquilo, entendeu? E uma coisa engraçada é que todos viveram o que eles sonhavam. Sim. O Ted foi lá, teve o relacionamento dele com a Mom, viveu tudo aquilo que ele sonhava. A Robin fez sucesso na carreira dela, viveu também tudo aquilo, e quando fechou o ciclo de ambos, eles foram ficar juntos. Então isso é lindo! Sim, que chega a promessa de um pro outro, se quando a gente tiver 40 anos e tiver solteiro, a gente vai ficar junto. Então, ó, gente, o que você acha? Você gosta do final de How I Met Your Mother? Você gosta do final de Friends? Nós demos nossa opinião aqui, não com o intuito de dizer que uma é melhor que a outra, porque como nós já dissemos, assista as duas. Estamos falando de duas das melhores séries da história. Assistam as duas, eu amo muito as duas. Eu tenho momentos que eu tô numa fase Friends, momentos que eu tô numa fase How I Met Your Mother, mas no final das contas eu repito e repito e repito várias e várias vezes porque eu amo demais todos. É isso mesmo. Então, ó, obrigado pela sua participação. Sabe que você pode vir aqui sempre, está sempre combinado, apesar que eu tô na sua casa. Mas... gente, siga a gente lá no Instagram, eu vou deixar aqui pra vocês as redes sociais. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda e deixa um like aqui, não esquece de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo também. E comenta aí a sua opinião em relação aos personagens e a tudo mais, ok? Um forte abraço, te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau! Peraí, você nunca assistiu How I Met Your Mother? E nunca assistiu Friends? Para tudo que você tá fazendo agora e vai assistir Suit Up! We were on a break! Não, e os bordões são... muito incrível! Could I be wearing any more clothes? First of all, my parents live in Ohio. I live in the moment. Smelly cat, you son of a bitch. Lawyered. I have you met that? Target acquired. True story. Challenge accepted. Joey doesn't share food! Chama Pel Club. Blah 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 blue. My